eu sou a professora Valéria e essa é nossa terceira aula de operações com matrizes. Nesta terceira aula de operações com matrizes, vamos tratar de produto de um número por uma matriz e produto de matrizes. Dando um número K e uma matriz A, M por N, chama-se o produto de K vezes essa matriz. Uma matriz B, onde cada elemento da matriz B é resultado do produto da constante do número K vezes cada um dos elementos da matriz A correspondentes na matriz B, que estão numa mesma posição na matriz B. Então, acompanhemos um exemplo onde, além de adição e subtração de matrizes, usaremos também produto de um número por uma matriz. Determine as matrizes X e Y. Então, aqui X e Y não é um elemento, é uma matriz que satisfazem o sistema dado. A matriz X mais a matriz Y tem como resultado a matriz A, que foi dada no enunciado, uma matriz 1 por 3, uma linha e 3 colunas. A matriz X menos a matriz Y é igual à matriz B, que também foi dada no enunciado, também uma matriz 1 por 3. Resolvendo o sistema como fazemos numericamente, então usando aqui para resolver a soma dos elementos, então eu tenho aqui como resultado 2 vezes a matriz X é igual à soma da matriz A mais a matriz B. Ou seja, a matriz X, que é uma das que nós estamos procurando, ela é resultado de meio, a constante meio, vezes a matriz que é resultado da soma da matriz A mais a matriz B. Então, faremos inicialmente a soma A mais B. Como a matriz A é uma matriz do tipo 1 por 3 e a matriz B também é uma matriz do tipo 1 por 3, a matriz resultado A mais B também será uma matriz 1 por 3, onde iremos somar os elementos correspondentes. Então, o elemento da primeira linha com primeira coluna, com o elemento da primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, com o elemento da primeira linha e segunda coluna, primeira linha e terceira coluna, com o elemento da primeira linha e terceira coluna. Então, teremos como resultado a primeira linha, 3, 5 e 12. Esta é a matriz A mais B. Então, a matriz X será meio vezes a matriz 3, 5, 12. Então, eu tenho aqui o produto de um número por uma matriz. O que devemos fazer é multiplicar esse número por cada um dos elementos desta matriz. E teremos como resultado uma matriz de mesma ordem, 1 por 3, onde cada elemento correspondente, ou seja, de mesma posição, será o resultado deste produto. Teremos, então, como resultado para a matriz X, a matriz 3 meios, 5 meios e 6. São os 3 elementos dessa matriz, que também é uma matriz 1 por 3. Devemos encontrar agora a matriz Y. Isolando o Y nas expressões, isolando o Y na minha primeira equação, eu tenho como resultado o Y igual a A menos X. Na segunda expressão, eu tenho Y igual a X mais B. Então,
posso usar qualquer uma das duas expressões, já que eu tenho x, tenho a e tenho b, para encontrar a matriz y. Vou usar a segunda, a matriz y igual a matriz x mais a matriz b. Então, eu tenho a matriz y vai ser o resultado da soma da matriz x encontrada, 3 meios, 5 meios, 6, com a matriz B, que foi dada no enunciado, 2, 1, 5. Teremos, então, como resultado, a matriz formada pelos elementos 7 meios, 7 meios e 11. Também uma matriz 1 por 3. Prosseguindo com a nossa aula, iremos ver agora como resolver o produto de duas matrizes. O produto de uma matriz A do tipo M por N por uma matriz B do tipo N por P é o produto, o resultado, né, da matriz A pela matriz B é a matriz C do tipo M por P. Observe que o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz que você está fazendo o produto. E a matriz resultado desse produto vai ter o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz. E cada elemento, ele é calculado multiplicando de forma ordenada os elementos de uma linha pelos elementos da coluna da segunda matriz. Então, eu pego todos os elementos de uma linha da primeira matriz e multiplico os elementos correspondentes nos elementos desta linha, dessa coluna, de uma coluna qualquer da matriz B. Soma-se esses produtos obtidos e obtém-se os elementos, então, da matriz C. Vamos tentar entender melhor essa definição com um exemplo numérico. Eu tenho aqui o produto de duas matrizes. A minha primeira matriz é uma matriz do tipo 2 por 2 e minha segunda matriz é do tipo 2 por 3. Observem que, como foi dito, é importante que o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Para que o produto seja possível, o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. E a matriz que eu vou encontrar como resultado vai ter o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda. Logo, encontraremos aqui como resultado uma matriz do tipo 2 por 3. Para resolver esse produto, eu vou multiplicar cada linha da minha primeira matriz por cada uma das colunas da minha segunda matriz, multiplicando os elementos correspondentes, primeiro da linha com o primeiro da coluna, segundo da linha com o segundo da coluna e somando o resultado desses produtos. Então, vamos lá. Eu vou multiplicar primeiramente. Vou usar aqui uma outra cor para destacar esse produto para todos compreenderem. Eu vou multiplicar primeiramente a primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. Então, o elemento que eu vou encontrar está na primeira linha e primeira coluna da matriz resultado. Então, é o elemento C11. Multiplicando a primeira linha com a primeira coluna, é o elemento C11. O que a gente vai fazer? Multiplicar os elementos correspondentes. Então, o primeiro da linha com o primeiro da coluna, 2 vezes 3,
mais o segundo da linha com o segundo da coluna, 0 vezes 5. Continuando. Agora eu vou multiplicar a primeira linha com a segunda coluna. Então, o elemento estará na primeira linha, segunda coluna da matriz resultado. Então, será o elemento, multiplicando o correspondente, o primeiro da linha com o primeiro da coluna, 2 vezes 2, mais segundo da linha com o segundo da coluna, 0 vezes menos 2. Mais uma vez, eu vou multiplicar agora a primeira linha com a terceira coluna. Então, o resultado vai estar na primeira linha, terceira coluna da matriz resultado. E teremos, então, como resultado, primeiro da linha com o primeiro da coluna, 2 vezes 1, mais segundo da linha com o segundo da coluna, 0 vezes menos 5. Concluímos a primeira linha dessa matriz, que terá como resultado uma matriz do tipo 2 por 3. 2 vezes 3, que nós destacamos inicialmente. Então, ela vai ter 2 linhas e 3 colunas. Então, agora, os elementos da segunda linha. Então, eu vou multiplicar a segunda linha pela primeira coluna. Então, ele estará na segunda linha, primeira coluna da matriz resultado. Primeiro da linha com o primeiro da coluna, menos 1 vezes 3, mais segundo da linha vezes o segundo da coluna, 3 vezes 5. E assim por diante. Multiplicaremos nesta posição, segunda linha, segunda coluna. Então, a segunda linha vezes a segunda coluna. Menos 1 vezes 2, menos 2, mais 3 vezes menos 2, menos 6. Nesta posição, segunda linha, terceira coluna. Então, multiplicaremos a segunda linha pela terceira coluna. Menos 1 vezes 1, menos 1, mais 3 vezes menos 5. Então, teremos aqui mais menos 15. E assim por diante. Então, a matriz, que é o resultado do produto dessas duas matrizes, é a matriz. A primeira linha, primeira coluna, o elemento da primeira linha, primeira coluna, será o 6. Primeira linha, segunda coluna, será o 4. Primeira linha, terceira coluna, será o 2. Segunda linha, primeira coluna, será o 12. Segunda linha, segunda coluna, será o menos 8. E segunda linha, terceira coluna, será menos 16. Temos aqui o resultado do produto destas duas matrizes que correspondem ao exemplo dado. Por esta aula, ficamos por aqui. Tchau, tchau.